Você já conheceu alguém que parecia enxergar além do óbvio? Alguém que entrava em uma sala, em poucos minutos, conseguia perceber quem estava nervoso, quem escondia alguma coisa e quem tentava chamar atenção? Pessoas assim parecem possuir um talento quase sobrenatural, mas, na maioria das vezes, o segredo não está em poderes especiais. Está na observação. Foi exatamente isso que tornou Patrick Jane, protagonista da série The Mentalista, um dos personagens mais marcantes da televisão. Ele não lia pensamentos, não possuía dons paranormais e nem fazia mágica. O que realmente diferenciava era sua capacidade de observar detalhes que quase ninguém percebia. Embora a série seja uma obra de ficção, muitas técnicas apresentadas por Patrick Jane têm relação com princípios reais da psicologia, da comunicação e da observação do comportamento humano. E talvez a maior lição seja esta: qualquer pessoa pode desenvolver uma percepção melhor treinando a atenção. A primeira habilidade que chama atenção em Patrick Jane é o controle emocional. Em praticamente todas as situações, ele mantém a calma. Enquanto as outras pessoas se desesperam, ele continua analisando o ambiente. Isso acontece porque emoções muito intensas diminuem nossa capacidade de perceber detalhes. Quando sentimos medo, raiva ou ansiedade, nosso cérebro concentra energia na reação imediata e deixa de observar informações importantes. Pense em uma discussão. Quando estamos irritados, normalmente ouvimos apenas aquilo que confirma nossa própria opinião. Depois que a emoção passa, percebemos coisas que antes haviam passado despercebidas. Patrick Jane faz exatamente o contrário. Antes de agir, ele observa. Antes de responder, ele pensa. Essa pequena diferença muda completamente o resultado das situações. Outra característica marcante é sua atenção aos detalhes. Enquanto a maioria das pessoas presta atenção apenas nas palavras, ele observa postura, tom de voz, velocidade da fala, direção do olhar e pequenas mudanças de comportamento. Na vida real, isso também faz diferença. Imagine que um amigo normalmente fala de maneira tranquila, mas, ao tocar em determinado assunto, começa a responder rapidamente, evita olhar nos seus olhos e muda completamente sua postura. Nenhum desses sinais, isoladamente, significa que ele esteja mentindo. Porém, a mudança de comportamento pode indicar desconforto, preocupação ou nervosismo. É exatamente isso que especialistas em comportamento recomendam: observar padrões e mudanças e não tirar conclusões com base em um único gesto. Outro ensinamento importante é aprender a fazer perguntas em vez de criar conclusões precipitadas. Nosso cérebro adora preencher espaços vazios. Quando temos poucas informações, inventamos explicações sem perceber. Por exemplo, alguém demora para responder uma mensagem e imediatamente pensamos: ela está me ignorando. Talvez esteja trabalhando. Talvez tenha esquecido o celular. Talvez esteja dirigindo. Ou talvez realmente não queira responder. A verdade é que não sabemos. Patrick Jane evita esse erro porque primeiro reúne informações e só depois tira conclusões. Essa forma de pensar reduz conflitos, evita mal-entendidos e melhora muito a qualidade das decisões. Outra habilidade impressionante é entender as motivações humanas. Quase todas as escolhas que fazemos são influenciadas por algum desejo ou necessidade. Algumas pessoas buscam reconhecimento, outras desejam segurança. Algumas querem poder, outras valorizam liberdade. Quando você entende o que realmente motiva alguém, passa a compreender melhor seus comportamentos. Imagine um colega de trabalho que sempre tenta aparecer durante as reuniões. À primeira vista, isso pode parecer arrogância, mas talvez essa pessoa apenas queira ser reconhecida. Outro colega pode evitar assumir responsabilidades. Talvez não seja preguiça. Talvez seja medo de errar. Perceber essas diferenças muda completamente nossa forma de interpretar as pessoas. Patrick Jane também demonstra algo muito importante: ele escuta mais do que fala. Hoje vivemos em um mundo onde todos querem responder rapidamente. Poucos realmente escutam. Enquanto a outra pessoa fala, muitos já estão preparando a própria resposta. Quem aprende a ouvir ganha uma vantagem enorme. As pessoas revelam muito sobre si mesmas quando se sentem confortáveis. Elas contam experiências, opiniões, sonhos e preocupações sem perceber. Quanto mais você escuta, mais informações possui para compreender quem está à sua frente. Existe ainda outro detalhe interessante. Patrick Jane raramente interrompe alguém. Ele deixa a conversa seguir naturalmente.
Muitas vezes, o próprio silêncio faz com que a outra pessoa continue falando e revele detalhes importantes. Na comunicação, o silêncio pode ser uma ferramenta poderosa. Nem sempre é necessário preencher todos os espaços com palavras. Pessoas confiantes costumam sentir menos necessidade de falar o tempo todo. Outro ponto interessante é que Patrick Jane dificilmente demonstra necessidade de aprovação. Ele não muda sua opinião apenas para agradar os outros. Isso transmite segurança. Na vida real, pessoas que dependem constantemente da aprovação alheia costumam ser mais influenciáveis. Quando aprendemos a confiar mais em nossos valores e decisões, desenvolvemos uma postura mais firme e equilibrada. Mas isso não significa ignorar opiniões diferentes. Pelo contrário, significa ouvir todos os lados antes de decidir. Talvez essa seja uma das maiores diferenças entre inteligência e impulsividade. O inteligente observa, o impulsivo reage. E, na maioria das vezes, quem observa primeiro toma decisões muito melhores. Outra característica que chama atenção em Patrick Jane é sua capacidade de perceber padrões. Ele sabe que as pessoas são criaturas de hábitos. A forma como caminhamos, cumprimentamos alguém, escolhemos as palavras ou reagimos diante de um problema costuma seguir um padrão. Quando esse padrão muda de repente, existe um motivo. Na vida real, essa habilidade também pode ser desenvolvida. Em vez de tentar analisar pessoas que você acabou de conhecer, observe primeiro como elas normalmente se comportam. Só depois procure mudanças significativas. Um colega sempre comunicativo que, de repente, fica em silêncio pode estar preocupado. Alguém normalmente tranquilo que começa a falar rápido e gesticular muito pode estar ansioso. A observação deve servir para compreender melhor as pessoas, nunca para julgá-las. Patrick Jane também demonstra uma enorme capacidade de controlar o próprio ego. Muitas pessoas entram em uma conversa apenas para provar que estão certas. Querem vencer discussões, mostrar inteligência ou receber elogios. O problema é que, quando o ego domina a conversa, deixamos de aprender. Quem acredita que já sabe tudo para de observar. Patrick faz exatamente o contrário. Mesmo quando parece ter certeza de alguma coisa, continua fazendo perguntas e reunindo informações. Essa postura evita erros e torna suas conclusões muito mais sólidas. Outra lição importante é aprender a fazer perguntas inteligentes. A qualidade das respostas depende diretamente da qualidade das perguntas. Em vez de perguntar apenas o que aconteceu, você pode perguntar o que fez você tomar essa decisão. Em vez de perguntar você está bem, pergunte como você está se sentindo hoje. Perguntas abertas incentivam conversas mais profundas e revelam muito mais sobre a outra pessoa. Existe ainda um comportamento muito comum que Patrick Jane evita: tirar conclusões rápidas. Nosso cérebro gosta de economizar energia e, por isso, cria julgamentos em poucos segundos. Porém, primeiras impressões nem sempre são corretas. Uma pessoa séria pode ser apenas tímida. Alguém muito falante pode estar escondendo insegurança. A melhor estratégia é observar antes de concluir. Outro ponto marcante é sua capacidade de criar conexão. Patrick costuma lembrar detalhes das pessoas com quem conversa. Ele presta atenção em pequenas informações, como hobbies, preferências ou histórias contadas anteriormente. Quando esses assuntos voltam naturalmente à conversa, a outra pessoa percebe que foi realmente ouvida. Esse hábito fortalece relacionamentos. Todos gostam de sentir que são importantes e que suas palavras foram valorizadas. Outro ensinamento poderoso é saber lidar com o silêncio. Muitas pessoas ficam desconfortáveis quando a conversa para por alguns segundos e sentem necessidade de preencher esse espaço falando qualquer coisa. Patrick Jane usa o silêncio de forma estratégica. Muitas vezes, depois de alguns segundos, a própria pessoa continua falando e revela informações que talvez não revelasse se tivesse sido interrompida. O silêncio também demonstra tranquilidade. Quem consegue permanecer calmo durante uma pausa transmite mais segurança do que quem fala sem parar. Outra habilidade importante é reconhecer as próprias limitações. Patrick Jane confia muito na observação, mas sabe que pode cometer erros. Essa consciência evita excesso de confiança. Na vida real, ninguém consegue interpretar corretamente todas as situações. Por isso, é importante manter a mente aberta e estar disposto a mudar de opinião quando surgirem novas evidências. Também vale destacar a importância da empatia. Muitas pessoas confundem empatia com concordância. Na verdade, empatia significa tentar compreender como o outro enxerga determinada situação.
Você pode discordar completamente da decisão de alguém e, ainda assim, entender os motivos que levaram aquela pessoa a agir daquela maneira. Essa habilidade melhora relacionamentos, reduz conflitos e torna a comunicação muito mais eficiente. Patrick e Jane também mostra que inteligência emocional não significa esconder emoções. Significa reconhecer o que está sentindo e impedir que essas emoções controlem suas decisões. Todos sentimos medo, ansiedade ou raiva em algum momento. A diferença está na maneira como reagimos. Pessoas emocionalmente equilibradas conseguem fazer uma pausa antes de responder, respirar fundo e pensar nas consequências das próprias atitudes. Essa pequena pausa evita inúmeros conflitos. Por fim, talvez a maior lição deixada por Patrick e Jane seja que o verdadeiro poder não está em manipular pessoas, mas em compreender melhor o comportamento humano. Quanto mais você observa, escuta e aprende, menos depende de impulsos e mais conscientes se tornam suas decisões. Ler pessoas não significa descobrir segredos ou controlar quem está ao seu redor. Significa desenvolver sensibilidade para perceber emoções, intenções e necessidades, sempre com respeito e responsabilidade. No fim das contas, as pessoas mais inteligentes não são aquelas que falam mais alto ou impressionam os outros. São aquelas que observam com atenção, fazem boas perguntas, mantêm a calma nos momentos difíceis e nunca deixam de aprender. E agora eu quero saber a sua opinião. Qual dessas lições você considera mais útil para a vida? Escreva nos comentários. Quem sabe sua resposta também ajude outras pessoas a enxergarem o comportamento humano de uma maneira completamente diferente.